Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Maria Vitória, sou estudante de graduação em Pedagogia na Universidade Federal de São Carlos e eu vou começar fazendo uma breve audiodescrição para vocês. Então, eu sou vista dos ombros para cima, sou uma mulher negra, tenho o cabelo cacheado que está preso e ele é castanho escuro, estou usando um óculos preto de ar arredondado e estou com uma camiseta marrom. Hoje eu vou apresentar para vocês a pesquisa que está intitulada Preparação docente para o atendimento de estudantes com TEA, uma análise da formação inicial em pedagogia. Essa pesquisa ela foi desenvolvida sob a orientação da professora doutora Kathleen Maíra Pedro, que é docente do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. Essa pesquisa ela nasceu de uma preocupação muito real, que são os desafios enfrentados pelos professores no contexto da inclusão escolar. Durante a minha trajetória acadêmica, eu percebi que, apesar dos avanços legais e políticos, ainda existem muitas lacunas na formação dos docentes, especialmente no atendimento de estudantes com TEA. Então, a literatura aponta que, muitas vezes, a formação inicial ainda segue um modelo tradicional, que não contempla a singularidade dos alunos com necessidades educacionais específicas. Além disso, existe uma distância entre a teoria apresentada nos cursos e a prática pedagógica nas escolas. E aí foi justamente para entender melhor essa realidade que nós desenvolvemos esse trabalho. Porque, afinal, como os cursos de pedagogia estão preparando os futuros professores para atuar com estudantes com TEA? E esse foi o ponto central da nossa pesquisa. E aí nós realizamos um estudo qualitativo de caráter exploratório, que foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Carlos, e nós tivemos como participantes da nossa pesquisa 49 estudantes de pedagogia. E para a coleta desses dados, nós aplicamos um questionário eletrônico com 27 perguntas. E esse questionário ele foi divulgado por meio das redes sociais e também em alguns grupos que continham esses estudantes. A análise ela foi feita a partir da metodologia de análise de conteúdo de Bardim, e ela revelou 8 grandes categorias temáticas. Nós temos como primeira categoria o perfil acadêmico e as experiências formativas desses participantes. Depois, como uma segunda categoria, nós temos a formação inicial sobre o TEA e a educação inclusiva. Como terceira, as dificuldades para articular a teoria e a prática. Como quarta, o conhecimento e o uso de estratégias pedagógicas. A quinta, as concepções sobre a inclusão escolar. A sexta, que são os desafios percebidos no processo formativo. A sétima, que são os sentimentos em relação ao próprio preparo docente. E como última, a oitava, as sugestões dos próprios estudantes para melhorar a formação. Então, os resultados mostraram que muitos estudantes ainda têm pouco ou nenhum contato aprofundado com o tema do autismo. E quando o tema aparece, ele costuma ser tratado de forma superficial, sem a profundidade necessária para preparar os futuros professores. Uma fala que resume muito bem isso foi a seguinte: no curso todo, tivemos apenas uma matéria sobre educação especial. Eu não acho que foi suficiente. Não abordamos com profundidade os transtornos, as estratégias e muito menos a realidade escolar que vamos enfrentar. Então, as experiências práticas relatadas, elas ocorreram principalmente em estágios e projetos de extensão, mas muitas vezes sem o apoio ou a orientação adequada. Isso acabou gerando sentimentos como insegurança, medo, frustração e até mesmo ansiedade, especialmente quando os estudantes precisavam lidar com situações desafiadoras sem o suporte educacional necessário. E um exemplo foi o relato de uma participante que disse: tive muita dificuldade para adaptar as atividades para uma aluna com autismo, porque a professora regente não sabia me orientar e eu não tinha aprendido isso na faculdade. Fiz o que achei que poderia funcionar, mas fiquei insegura. Então, entre as estratégias pedagógicas mais mencionadas estavam o uso de recursos visuais, adaptações curriculares e a organização sensorial do ambiente. No entanto, as aplicações práticas dessas estratégias ainda é rasa ou pouco aprofundada.
Os participantes também trouxeram contribuições muito valiosas sobre a formação, como a formação poderia ser aprimorada. Então, eles sugeriram, por exemplo, o aumento da carga horária dedicada ao tema, a criação de disciplinas específicas sobre o TEA, mais oficinas práticas e uma maior integração com o curso de educação especial. E com base nesses dados analisados, nós concluímos que a formação inicial ainda precisa avançar muito para oferecer suporte real e consistente para os futuros professores que atuarão nesses contextos inclusivos. Então, é essencial que a formação ela vá além da teoria e ofereça experiências práticas qualificadas, fortalecendo tanto o conhecimento técnico quanto as competências socioemocionais dos docentes. Então, esse é um passo muito importante para nós construirmos escolas mais inclusivas e, de fato, preparadas para acolher a diversidade. Então, eu finalizo aqui a minha apresentação da nossa pesquisa. Agradeço muito a atenção de todos vocês e espero que esse trabalho ele possa contribuir de alguma forma para o avanço da formação docente e para a construção de escolas cada vez mais inclusivas. Muito obrigada. Olá, meu nome é Cíntia Simeonato Pereira, eu sou da Unesp de São José do Rio Preto, sou vista dos ombros para cima, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, liso, olhos castanhos, uso uma blusa de frio vermelha, uso brincos e colares dourados. Tenho 1,65 m de altura. Sou mestranda da Unesp de São José do Rio Preto e também sou analista técnico educacional do SESI, juntamente com a coordenadora técnica educacional também do SESI, Glaucia de Carvalho Costa Silva. Nós desenvolvemos o relato de pesquisa intitulado Formação Continuada em Inclusão Escolar, Vivências Formativas no Programa Escola Sem Barreiras. Neste vídeo, quero compartilhar os principais elementos dessa investigação, que tem como foco a formação de professores no contexto da educação inclusiva. O ponto de partida da pesquisa foi a seguinte pergunta: de que maneira o programa Escola Sem Barreiras, que é um programa do SESI, contribui para a formação continuada de professores e para a construção de práticas pedagógicas inclusivas? Buscamos, então, compreender como um programa institucional pode transformar a cultura escolar, fortalecer práticas pedagógicas mais equitativas e romper com concepções centradas na deficiência. A base teórica do nosso estudo se apoia em autores como La Rosa, que valoriza o saber da experiência, Eniceia Mendes, que discute a diferenciação curricular e as abordagens universalistas. Além disso, utilizamos o princípio do desenho universal para aprendizagem e o modelo de planejamento reverso, destacando sempre a importância de um currículo acessível e intencional desde a sua concepção. A pesquisa é de abordagem qualitativa, com foco na escuta ativa de professores participantes do programa. Essa escuta se deu por meio de narrativas formativas durante esses encontros e não por entrevistas formais. A estratégia central foi o ciclo de aprendizagem coletiva, que promoveu reflexões colaborativas sobre os casos reais das escolas. Os resultados, então, apontam para transformações significativas como maior compreensão e o uso do desenho universal para aprendizagem, fortalecimento do planejamento colaborativo, a valorização do conhecimento docente, a reorganização dos espaços escolares com foco na inclusão, a criação de estratégias avaliativas mais flexíveis. Esses dados revelam que a formação continuada contribui muito para a formação de uma escola mais democrática e acolhedora. A formação docente precisa ser contínua, situada e ética. O programa Escola Sem Barreiras, do SESI, tem se mostrado uma iniciativa potente nesse sentido. A educação inclusiva não é um caminho pronto,
mas sim um processo coletivo de construção, escuta e compromisso com o direito de todos à aprendizagem. Acreditamos, então, que a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva começa no reconhecimento da singularidade de cada estudante e na escuta atenta de cada educador. O programa Escola Sem Barreiras mostrou que quando a formação continuada é centrada na prática, na colaboração e no acolhimento das experiências docentes, ela se torna potente o suficiente para provocar mudanças reais, tanto no olhar quanto na ação pedagógica. A formação de professores não pode ser pensada como algo pontual, técnico ou prescritivo. Ela precisa ser viva, situada, constituída no chão da escola e ancorada em princípios éticos, políticos e pedagógicos que coloquem como o direito da educação no centro de todas as decisões. A educação inclusiva não é um favor, é um direito e, como tal, exige de nós, educadores, um compromisso ético com o combate às desigualdades, com a valorização das diferenças e com a construção de ambientes de aprendizagem acessíveis, afetivos e significativos para todos. Encerramos esse relato com a certeza de que formar professores para a inclusão é também formar sujeitos capazes de transformar a escola e, por consequência, transformar o mundo. Que possamos seguir caminhando juntos com escuta, com afeto e ação. E que a educação seja de qualidade para todos os estudantes. Muito obrigada. Olá pessoal, eu sou a Rosine, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos. Antes de iniciar, eu farei minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, muito curtos. Estou usando uma blusa de gola alta na cor azul. Nesse vídeo eu apareço dos ombros para cima, na frente de uma estante com livros e uma planta na cor verde. Esse vídeo vai apresentar os resultados de um estudo intitulado Análise Bibliométrica de Teses e Dissertações sobre Transtorno do Espectro do Autismo de Programas de Pós-Graduação em Psicologia entre 2012 e 2022. Esse trabalho foi desenvolvido junto com a Josineide Jacilda da Silva e a orientadora Rosemary Maria Orlando, professora titular da Universidade Federal de São Carlos. O transtorno do espectro do autismo é uma condição do desenvolvimento que impacta em aspectos neurológicos, comportamentais e exige intervenções ao longo de toda a vida, dos mais diversos tipos. A atuação do psicólogo nesse contexto é essencial, tanto no campo clínico quanto no campo educacional, contribuindo para a construção de práticas mais inclusivas e fundamentadas tecnicamente. Se a gente considera a evolução teórica e histórica, da concepção sobre o transtorno, desde de Leo Kanner, passando por abordagens psicodinâmicas e psicanalíticas, em modelos neurobiológicos e atualmente por modelos sociais, é fundamental compreender o que a psicologia no Brasil tem produzido de conhecimento sobre o transtorno do espectro do autismo. Dessa forma, o nosso objetivo nesse estudo foi mapear essa produção acadêmica, identificar tendências, enfoques, que são predominantes e também apontar possíveis lacunas nesses estudos. A pesquisa, adotou uma abordagem mista de estudo, qualitativa e quantitativa, com foco na bibliometria e na análise de conteúdo. A gente levantou, a partir do catálogo de teses e dissertações da CAPES, utilizando os termos autismo, autista, aplicados à palavra-chave dentro desse recorte temporal de 2012 a 2022, e a gente também incluiu programas defendidos em programas de pós-graduação em Psicologia e Língua Portuguesa, que tratam diretamente sobre o transtorno do espectro do autismo em diversas faixas etárias. A gente organizou os dados numa planilha e analisou a partir de indicadores, tipo de trabalho, instituição, região, programas, orientadores e palavras-chave associadas. Se a gente pensa que o autismo é um fenômeno complexo, multifacetado e exige essa compreensão interdisciplinar, e também a gente pensa que atualmente
tem crescido muito a valorização de modelos que reconhecem o autismo como condição neurodivergente e não de fato como um transtorno mental, que prioriza a singularidade, né, as potencialidades e qualidade de vida das pessoas autistas, alinhado ao modelo social de deficiência, né, e que faz uma crítica ao modelo biomédico que tinha se utilizado até esse momento, o psicólogo vai assumir, né, esse papel central dentro desse olhar, né? Tanto na interface clínica quanto na interface educacional e com as famílias, o que exige uma atualização constante, a capacidade crítica, principalmente dentro dos múltiplos discursos que atravessam o campo do autismo. Os resultados dessa nossa pesquisa identificaram 370 trabalhos sobre autismo na área da psicologia nesses anos, né, entre 2012 e 2022, sendo 87 teses, 284 dissertações e 4 registros que a gente não conseguiu identificar, pois estavam incompletos. Isso representa 1,95 dos quase 19 mil trabalhos defendidos na área no Brasil entre 2002 e 2022. Então, teve um crescimento, né, nas pesquisas sobre o autismo, que passaram de 17 trabalhos em 2012 para 56 em 2022, tendo uma queda aí pontual em 2016, mas as regiões que se destacaram dentro dessa produção foram Sudeste e Norte, principalmente o Norte, pelas contribuições da Universidade Federal do Pará, né, a UFPA, que foi responsável por 49 dos 52 trabalhos da região defendidos no período. Então, a UFPA com 49 trabalhos, a USP com 44 e a PUC São Paulo com 37. Os programas generalistas responderam por quase metade das publicações nesse período sobre o tema, e também se destacaram os programas voltados para psicologia clínica, para análise do comportamento e para psicologia escolar. Dentro das palavras-chave que a gente analisou, autismo, comportamento e psicanálise foram os mais recorrentes, indicando nessa predominância das abordagens comportamentais e psicodinâmicas dentro das pesquisas. E a gente vê a partir desses dados que, apesar do crescimento da produção acadêmica sobre o autismo, ela ainda representa uma fração muito pequena, né, dentro das pesquisas totais, e ainda existe uma diversidade regional muito grande entre as pesquisas. E por isso que é importante ampliar, né, as políticas de incentivo à pesquisa nesse tema, promovendo a descentralização e a qualificação na formação de psicólogos em todo o país em relação à atuação da pessoa com autista. Eu finalizo agradecendo a atenção de vocês. Esse estudo teve como objetivo contribuir, né, para entender os rumos da pesquisa sobre o autismo no Brasil. E os desafios ainda persistem, né, na formação de psicólogos e na construção de práticas mais inclusivas dentro dessa área. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu me chamo Juliane Costa. Sou pós-doutoranda em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos, e irei apresentar o trabalho Análise das disciplinas de Educação Especial e Inclusiva nas licenciaturas da UFSCar e IFAP. Irei fazer agora minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, estou usando um óculos da cor bege e uso também uma camisa branca com alguns detalhes em lhama e com algumas colorações como rosa, verde e amarelo. Ao fundo tem um armário cinza e do meu lado direito temos um computador. Esse trabalho ele foi escrito por mim, pela minha colega doutoranda Luciana Carlena Guimarães Velasco, sob orientação da professora Nicéia Gonçalves Mendes. Nosso trabalho teve como objetivo identificar quais disciplinas relacionadas à educação especial e inclusiva são ofertados no curso de licenciatura da Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos, e do Instituto Federal do Amapá, Campus Macapá. É importante ressaltar que a formação inicial de professores é um tema emergente, considerando as mudanças nas políticas de formação de professores, bem como os desafios enfrentados pelos professores da educação básica
no chão das escolas. Para isso, foi realizada uma pesquisa descritiva e documental, enquanto fonte de dados foram utilizadas as matrizes curriculares disponibilizadas nos sites das duas referidas universidades. Para a apresentação dos resultados, optou-se a apresentação de cada uma dessas universidades de forma isolada. No caso da Universidade Federal de São Carlos, atualmente é ofertado 10 cursos de licenciatura, desde pedagogia, licenciatura em química, licenciatura em música, dentre outros. Dentro desses cursos de licenciatura, foram constatados a presença de 1 a 2 disciplinas relacionadas ao tema da educação especial inclusiva. Ali houve uma predominância da disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais. E isso, é justificado pela obrigatoriedade dessa disciplina no currículo, nas matrizes curriculares dessas licenciaturas. E também fez com que refletíssemos que há a necessidade de uma ampliação de outras disciplinas sobre o tema. Além disso, também que seja discutido esse tema nas diferentes disciplinas de forma transversal. Já no caso do Instituto Federal Campus Macapá, foi observado, dentro dos seus 5 cursos de licenciatura, 3 disciplinas relacionadas ao tema em questão, sendo ela Educação Inclusiva, Língua Brasileira de Sinais e Braille. Dessa forma, podemos observar que há um número maior, de disciplinas relacionadas ao tema da educação especial inclusiva em comparação às licenciaturas ofertadas no campo de São Carlos. E algumas reflexões que a gente também fez em relação a esses dados é a importância de que sejam ampliadas essas discussões, como já foi apresentado, tanto nessas disciplinas específicas, como também de forma transversal, e que isso é um dado que já vem sendo evidenciado em alguns estudos, quando se há essa análise das disciplinas relacionadas ao tema inclusão e educação especial em outras universidades, sendo assim ainda pertinente estudos que explorem essa temática e que de alguma forma promovam, para além de reflexões e discussões, mas mudanças nessas universidades, pensando na inclusão ali nas escolas da educação básica dessas crianças, público da educação especial, ou que de alguma forma foram marginalizadas e que se enquadram dentro do perfil da educação inclusiva. É isso. Olá, nós vamos apresentar o trabalho Formação Docente na Educação Profissional, uma experiência de pesquisa no curso de Letras sobre Educação Inclusiva e Colaboratividade. Eu sou a professora Andréa Monzon, da área de Letras, no IFRS Campus Feliz, e apresenta comigo o trabalho a pedagoga Franciele Winterhalter, que é também coordenadora do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas. Nosso trabalho, então, refere-se ao projeto de pesquisa Lab Inclusão, que é laboratório de processos de inclusão, letramentos e aprendizagens formativas na educação profissional. O que nós compartilhamos é um pouco das experiências vivenciadas na atuação da educação profissional, pensando o processo formativo de professores. E a formação de um profissional da educação é constituída de vários saberes, e esses saberes eles são construídos de diferentes formas ao longo da vida desses profissionais, antes mesmo de ingressarem nas suas trajetórias formativas. Essas experiências são complementares e constituem a pele profissional. Com relação aos nossos objetivos, nós temos 3, que são analisar relatórios de estágio supervisionado em língua inglesa no curso de Letras, na nossa licenciatura do IFRS Campus Feliz, identificar saberes expressos em experiências formativas, vivenciadas e descritas nos registros realizados pelos acadêmicos e acadêmicas nas suas atuações nos estágios supervisionados.
e também contribuir para a ampliação das discussões e disseminação de conhecimento sobre os processos de formação de professores e professoras, da profissionalização docente e das práticas educativas na perspectiva inclusiva. Na nossa metodologia, então, temos uma abordagem de pesquisa bibliográfica e qualitativa. A abordagem qualitativa está amparada nos princípios de Ludic, e nós trabalhamos, então, com 34 relatórios desenvolvidos na disciplina, no componente curricular, de estágio supervisionado em língua inglesa, ao longo de 4 semestres letivos. Nós também desenvolvemos intervenções formativas nessas turmas de estágio, tanto de língua inglesa 1 quanto de língua inglesa 2, no curso de licenciatura em Letras, Português e Inglês do Campus Feliz, para que a gente pudesse, então, utilizar esses relatórios como busca, né, e análise de dados. Nós coletamos, junto aos licenciandos, então, os termos de consentimento livre e esclarecido, onde eles aceitaram, né, participar desse movimento investigativo de pesquisa sobre os saberes docentes. E trabalhamos também com a elaboração e aplicação de um instrumento para a coleta dos dados sobre esses saberes na atuação profissional em perspectiva inclusiva. Ao organizar a nossa análise dos dados, nós pensamos que o instrumento de análise precisaria ter 3 eixos. Então, os eixos que nós organizamos foram o primeiro eixo dos processos da formação docente inclusiva, o segundo eixo na construção da profissionalização docente ao longo do estágio supervisionado, e o terceiro eixo da aprendizagem de saberes docentes, que vão ocorrendo não somente no momento da regência, mas também nas observações de aulas, no contato com o supervisor, a supervisora na escola concedente. De modo ilustrativo, então, nós compartilhamos na tela a imagem do instrumento, né, sobre o qual nos debruçamos para fazer a análise dos dados. Basicamente, esse instrumento ele resulta do nosso movimento de imersão no referencial teórico, mas também das nossas reflexões teórico-práticas, e ele foi dividido em basicamente 3 fases que se aproximam dos momentos vivenciados pelas licenciandas no seu estágio supervisionado, que é também uma estrutura de organização dos seus relatórios. Então, essas fases aqui do instrumento, elas são compostas por questões, né, questões orientadoras, que são organizadas no sentido de nos instrumentalizar para buscarmos fazer essas análises com base em cada um dos relatórios. Como resultados preliminares, então, nós temos percebido que os fundamentos das práticas docentes eles se constroem ao longo dos cursos de licenciaturas, em diferentes oportunidades, no convívio com professores que já estão em serviços, nas experiências em outros espaços formais e não formais, que vão para além da sala de aula. A gente observa também que, analisando os relatórios e a partir da nossa fundamentação teórica e revisão bibliográfica, que existe uma necessidade de investimento e ampliação das vivências docentes que aproximem o licenciando, a licencianda do chão da escola. Isso oferece a eles a expansão dos saberes, e aqui trazemos TARDIF, saberes disciplinares e curriculares. Além disso, a formação docente e a prática inclusiva, elas se constituem na interlocução entre as diferentes dimensões dos saberes docentes, e quando falamos de saberes docentes, além de TARDIF, nós trazemos também NOVA e Selma Pimenta. Esses saberes docentes, eles ocorrem também de forma colaborativa entre os professores mais experientes e os professores iniciantes, professores pré-serviço e também, no nosso caso aqui, os estagiários e estagiárias da licenciatura em letras. Então, essa profissionalização docente, especialmente aqui dentro do que a gente está pensando, que é a perspectiva da formação docente para práticas inclusivas, requer saberes específicos. Com relação aos encaminhamentos futuros, nós estamos, neste momento, trabalhando na 2ª edição do projeto, com o apoio de um bolsista neste ano, né? Então o projeto recebe esse apoio de fomento. Temos o licenciando no curso de letras, português e inglês. Estamos também construindo a sistematização de um quadro composto de saberes docentes que nós temos identificado nesse material
teórico que nós temos visitado e discutido nas nossas reuniões. São saberes que trabalham a questão da formação docente e a atuação desses professores. Também pretendemos divulgar as nossas aprendizagens e os saberes construídos ao longo das edições do projeto, por meio de textos acadêmicos e artigos científicos e demais eventos, e também seguiremos trabalhando no incentivo às práticas docentes que se constituam na perspectiva da educação inclusiva. Temos também as nossas referências para compartilhar e os nossos contatos e um agradecimento. Até mais. Olá, eu sou Luciana Silva Torres Matsushita, sou uma mulher morena de cabelos negros abaixo dos ombros. Eu uso um óculos de aro transparente e visto uma blusa marrom. Atrás de mim tem um armário de madeira escura. Esse meu trabalho ele é um resultado parcial da pesquisa de doutorado, né? Sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da Unirio. E o título do trabalho é Comunicação e Práticas de Inclusão de Estudantes Surdos. O eixo temático é o quadro, que fala da formação de professores e formação continuada. O objetivo da pesquisa foi avaliar a influência da comunicação nas práticas de inclusão de estudantes surdos. Para tal, eu investiguei a produção intelectual brasileira a partir de 2023, tendo como objetivo geral tecer um panorama sobre a comunicação e a educação de estudantes surdos, com todas as oportunidades e desafios próprios. A metodologia foi fundamentada numa abordagem qualitativa, em que eu utilizei uma pesquisa documental e bibliográfica. Os descritores foram comunicação e surdez, e eu busquei, artigos científicos na plataforma do Cello e Google Acadêmico a partir de 2023. Dos trabalhos identificados na busca, eu selecionei 8 artigos que apresentavam maior alinhamento com a proposta deste trabalho. Na fundamentação teórica, eu utilizei as 3 principais referências em leis, para a inclusão do estudante surdo: a Lei Brasileira de Inclusão, que completa 10 anos esse ano, dia 6 de julho, mais especificamente, e que garante o direito à acessibilidade à informação e comunicação, prevendo os meios de realização para essa acessibilidade. A Lei Brasileira de Libras, que reconhece como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras, e outros recursos de expressão a ela associados. A Lei 14.704, de 2023, que dispõe sobre o exercício profissional do tradutor-intérprete e guia-intérprete da língua brasileira de sinais. E assegura, que esse trabalho deve ser realizado sempre em que existe uma situação em que pessoas surdas e surdo-cegas precisem estabelecer comunicação com outras pessoas ouvintes na sua língua. Segundo Gonçalves e Nogueira, os estudantes surdos enfrentam fortes barreiras linguísticas e existem 3 filosofias educacionais para estudantes surdos: o oralismo, a comunicação total e o bilinguismo, que é o modelo ideal. O bilinguismo envolve a instrução de estudantes surdos em Libras, sua primeira língua, e o uso da língua portuguesa, oficial e obrigatória no país, utilizada apenas na modalidade escrita. Resultados parciais. Existem importantes desafios na educação de surdos relacionados com os processos de alfabetização e aquisição da linguagem, em Libras e em português. Estes processos não apenas influenciam na comunicação, nas interações sociais e no desempenho escolar, mas constituem-se como essenciais na expressão do sujeito e na constituição da sua própria consciência. A surdez pode ser compreendida não como uma deficiência, mas como uma perspectiva sociocultural e de diferença linguística, ou seja, uma outra forma de ser
estar no mundo. Aqui eu tenho algumas das referências utilizadas no meu trabalho. Obrigada pela atenção. Esse é meu contato, luciana.matsushita@unirio.br. Obrigada. Olá, meu nome é Alessandra Cassiano Rosa, eu sou uma mulher negra de cabelos curtos, de cor castanho escuro. A cor dos meus olhos é castanho escuro. Eu estou vestindo uma blusa de cor amarela e usando um cordão com detalhe no formato de uma flor. Eu estou na parte interna e atrás de mim há um fundo claro de cor cinza. E eu sou professora na Prefeitura Municipal de Petrópolis, sou pedagoga, sou intérprete de Libras, sou especialista em Libras, em psicopedagogia clínico-institucional e também em educação especial, educação inclusiva e inovação tecnológica. E o tema que eu trago para a apresentação é a importância da formação continuada para práticas inclusivas, trazendo um relato de experiência docente. E bem, esse tema foi pautado na vivência que acontece na sala de aula. E essa pesquisa foi produzida não só por mim, mas também pela professora doutora Jussara e também pela mestranda Daniele Cassiano. Essa vivência, ela é pautada na efetivação da educação inclusiva no ambiente escolar, com crianças com deficiência e sem deficiência. Essa relação do aluno com o professor é muito importante, buscando uma educação de qualidade. E a formação de professores, a formação inicial, a formação continuada, ela é pensada como necessária para que possa ser uma aliada na formação e no desenvolvimento desses alunos. Sabemos que a lei ela vem sido pensada e falada em nossas escolas, em muitos eventos, em muitos artigos, pensando na educação inclusiva. Nós temos a Declaração de Salamanca, nós temos a LBI, a LDB, nós temos a Constituição, a Lei de Libras, muitas que podem contribuir para este problema que nós temos visto. E bem, essa experiência, ela aconteceu na Prefeitura Municipal de Petrópolis, em uma escola de tempo integral, no ano de 2023, em uma sala de aula, no ano de segundo ano, que são alunos em fase de alfabetização, e com a quantidade de 28 alunos em uma sala. Nessa sala tínhamos alunos com TEA, alunos com surdez unilateral, baixa visão, alunos com hiperatividade, dislexia. E quando cheguei nesta escola, eu era já, no mês de maio, a quarta professora. Professoras que precisaram pedir licença, precisaram sair devido ao cansaço mental, cansaço físico, a grande demanda que tinha quanto a esses alunos nesse processo de aprendizagem. E ali eu precisei, primeiramente, iniciar um processo de afeto, de forma que pudesse ouvir a demanda desses alunos, a demanda da família também sobre essas crianças. E então ali eu comecei um trabalho colaborativo. Nada
se torna tão pesado quando nós temos a participação da escola e também da família. Então, esse trabalho colaborativo foi muito importante. Ali eu pude ouvir, entender as necessidades de cada aluno. E então foi pensado como era importante eu buscar uma formação continuada. A partir dali eu comecei a realizar cursos sobre educação especial, sobre educação inclusiva para atender esses alunos com deficiência também, de forma que eles estivessem de fato incluídos nessa turma. A partir dali, conheci e desenvolvi materiais pedagógicos, jogos, materiais visuais que atendessem esses alunos em fase de alfabetização, e foi muito importante. Ali, todos os trabalhos eles foram feitos com intencionalidade, o que é muito importante. E então, no final do ano, diante de tantas questões, muitos alunos ali, dos 28, 25 saíram alfabetizados. Os 3 ainda precisaram de acompanhamento no outro ano letivo de 2024, porém tivemos resultados muito significativos e marcantes, não só na vida daquelas crianças e também daquela família. Então, a formação continuada, ela é uma necessidade permanente, uma necessidade contínua na vida do professor que atua em sala de aula com os alunos, sejam eles com ou sem deficiência. Eu espero que esse relato ele possa contribuir para a experiência também dos outros professores, dos outros pesquisadores também. Agradeço por essa oportunidade de compartilhar essa experiência que foi tão rica, não só para mim como professor, mas também para os alunos que eu pude receber. Eu agradeço.